Agora Mateus capítulo 15, versículo 8. Ô Biel, se você falar mais alguma coisa, você vai ver, viu? Vamos para a palavra do Senhor. Este povo me honra com os lábios. Está lá. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, nessa palavra. Assim como o Senhor falou poderosamente, Pai, aos nossos corações no primeiro culto, fala também agora, Pai, nessa reunião das 11, Pai. Jesus, nós precisamos do Senhor, Pai. Abra minha mente, o coração dos meus irmãos, Pai. Não deixa, Senhor, Pai, nenhuma distração agora acontecer, não, Pai. Esse é o tempo da palavra do Senhor. E nós queremos nos dedicar na palavra do Senhor, Pai. Fala comigo, Pai, fala com cada um da tua igreja, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem hoje é cuidado com a religiosidade. Essa mensagem faz umas 2, 3 semanas que eu estou preparando ela. E pedi a graça do Senhor para mim trazer essa mensagem, para trazer um alinhamento num dia de ceia. Num dia de Santa Ceia, precisamos alinhar o nosso coração ao Senhor. Precisamos pedir para Deus um despertamento novo. Ou se nós, presta atenção aqui, ou se nós estávamos distante, precisamos pedir um alinhamento hoje da parte de Deus. Então eu quero que você, meu irmão, essa mensagem não vai passar de 20 minutos, 18 minutos nós vamos ter. Então eu preciso que você prepare o seu coração, abra o seu coração, para entender o que o Espírito Santo quer de nós hoje. Cuidado com a religiosidade. Jesus vem, meus irmãos, e traz esse tapa na cara dos fariseus. Este povo, ele está falando para os seus discípulos, esse povo me honra com os seus lábios. Com os lábios eles sabem, mas os seus corações estão distante de mim. Em vão eles estão me adorando. É um povo que adorava, mas eles estão falando em vão, está perdendo tempo, está gastando tempo. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Hoje o Espírito Santo quer trazer um alinhamento para nós como igreja, amém, igreja? Hoje o Espírito Santo traz algo para nós. Há uma distância, meus irmãos, entre a religiosidade e também uma distância entre o liberalismo. Nós temos que seguir somente a Cristo. Eu comentei das pessoas que são equilibristas, que passam por aquela corda bamba, e eles fazem, meus irmãos, uma dificuldade para se alinhar. Porém, se ele cai para um lado, e o lado chama religiosidade, ele pode se perder na religiosidade. Mas ele, em contrapartida, não é um religioso, mas ele é muito liberal, ele é um liberalista. Ele cai para o outro lado também, ele vai se perder também. E o diabo, ele não está preocupado se você cai para um lado ou para o outro, para a direita ou para a esquerda, porque o lado que você cair é o lado dele. Tem pessoas religiosas demais no nosso meio, meu irmão, que está preocupado somente com o exterior, que está preocupado somente com se aparecer, que está preocupado somente em ter um tipo de santidade, exteriorizar isso, mas o coração está longe do Senhor. Como também tem pessoas que não são religiosas, mas também são liberais demais. A graça do Senhor me basta, tudo pode. Não, os dois extremos são perigosíssimos. Hoje o Senhor quer alinhar o nosso coração, o nosso pensamento, a vontade verdadeira dEle, amém, meu irmão? Então não viaje agora, não se disperse, se concentre na palavra. Jesus, meus irmãos, ele estava falando para os fariseus. Quem eram esses fariseus? Alguns mestres da lei. Eles vieram questionar Jesus, porque os seus discípulos não lavavam as mãos para comer, e Jesus falou: vocês estão querendo me dar um sermão de uma tradição de vocês, fariseus, mas vocês estão distantes com o coração da lei de Deus, que é o mais importante. Os fariseus, meus irmãos, eram uma seita dentro do judaísmo, só que era uma seita extremamente radical. Eles eram o radical dos radicais.
Eles eram aqueles extremistas, eles criaram diversas regras para as pessoas seguirem a tradição deles, mas eram tantas regras, meus irmãos, que afastavam elas da presença de Deus, porque eles estavam mais preocupados com o exterior. Quem que eram os fariseus que Jesus estava denunciando? Eram aqueles homens que iriam orar nas praças, meus irmãos. Eles faziam questão de orar na praça, nas esquinas, e eles oravam com voz alta e dizia: Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque nós não somos como publicanos, nós não somos como essas pessoas desse mundo. Deus, obrigado pelo nosso coração que se rende ao Senhor. Deus, obrigado porque nós não somos falhos. Obrigado, Senhor. Eles faziam questão de mostrar uma santidade. Aí vem Jesus e fala: quando vocês forem orar, fecha a porta do seu quarto, vai lá no mais secreto e fala com Deus, que ninguém vai te ver, mas o Deus que te ouve, porque quando você ora no secreto, o teu Deus te recompensa publicamente. Mas os fariseus eram aqueles que, meus irmãos, que jejuavam. Eles gostavam de jejuar, mas quando eles jejuavam, a Bíblia fala que eles se vestiam de pano de saco, eles faziam cara triste, e eles ficavam abatidos, tristes. E o que está acontecendo? Eles estão jejuando porque eles são santos, eles são espirituais. Oh, aleluias! Aí Jesus falou: não adianta nada, não é o tempo de vocês jejuarem ainda. Mas os fariseus, meus irmãos, eram aqueles que quando davam as suas ofertas, os seus dízimos, eles queriam mostrar para todo mundo que eles estavam fazendo aquilo, porque eles queriam mostrar autoridade. E Jesus fala: quando você vai fazer isso, a tua mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo. Faça porque você tem entendimento. Esses eram os fariseus daquela época. E os fariseus de hoje, meus irmãos? Quem são os fariseus de hoje? Hein? As pessoas que estão mais preocupadas com o exterior do que com o seu interior. A denúncia de Jesus era essas pessoas que queriam aparecer na internet. Já viu pessoa da internet? Pessoa do Instagram, do Facebook. Ai, pastor, eu não sou essa. Você só não é porque você não sabe postar como eu, entendeu? Sabe a pessoa que quer demonstrar uma coisa que ela não é? Tem algumas postagens que eu vejo, meu irmão, eu peco. Porque eu vejo, eu falo assim: meu Deus, é tudo mentira. Porque eu conheço. É mostrar um exterior que não existe. É a pessoa que vem e fala: arrepiei, estou sentindo tudo, meu irmão, mas dentro está tudo vazio. Jesus fala que é o sepulcro caiado, fala muito, grita muito, mas não tem de Deus, não tem nada. É bonito por fora, já viu aqueles templos, uns cemitérios maravilhosos, cheios de ouro, mas dentro só tem morte, só tem morto ali dentro. Existe, vale alguma coisa? Não! Prometo que eu vou pegar mais leve, meu irmão, porque o primeiro culto o pessoal ficou meio assustado. Jesus vem para trazer uma denúncia contra esse grupo de fariseus. Será que hoje nós não somos esse fariseu? Pastor, é verdade, eu conheço fulano. Não, Deus está falando comigo, com você. Meus irmãos, Deus está falando comigo. Ele quer que a gente acabe com essa religiosidade que há dentro de nós, que limita o mover do Espírito Santo, que limita a transformação do Senhor. Jesus, meus irmãos, ele fala para Mateus capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus que são hipócritas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. As pessoas só tinham aparência de crente. Não adianta a gente ter uma igreja cheia, bonita, pessoas que falam que são crentes e por dentro não espelham a verdade da palavra do Senhor. Esse culto hoje, meu irmão, é um culto de Santa Ceia, então é um culto de alinhamento. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida hoje? Aonde você tem se perdido? Será que nós estamos só com aparência de cristão, de piedade, de crente?
Meu irmão, não precisa impressionar você mesmo. Deixa eu falar um negócio para você. Não precisa impressionar você mesmo, porque a Bíblia fala que aquele que sonda a mente, o coração, meu irmão, ele é poderoso para entender. Sonda-me, Senhor, e me conheces. O Senhor sabe o que está dentro de você. Ele é um Deus tão presente, que antes que sair a palavra da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Temos aparência, mas estamos negando o seu poder. Essa palavra de alinhamento para você que veio aqui hoje. E eu não preparo a palavra pensando quem vai estar na igreja, meu irmão. Eu preparo a palavra pedindo: Senhor, Espírito Santo, fala comigo primeiro. Essa palavra falou comigo muito. Tem falado muito comigo. Porque nós temos que mudar, porque nós estamos preocupados às vezes com o nosso exterior, de mostrar que nós somos cristãos, de mostrar que nós somos, não, hoje pode ser um chacoalhão do Espírito Santo, para que a gente alinhe, volte ao caminho da verdade, meu irmão, entenda, volte ao caminho de Cristo hoje, volte o seu coração, não só a aparência, mas volte hoje a servir ao Senhor com amor, com humildade, tenha o desejo de servir a Ele de verdade. Senhor, olha para dentro de mim hoje, e vê se tem algo que precisa ser transformado hoje. Salmista, meu irmão Davi, no Salmo 139, versículo 23, coloca lá por favor, Biel. Falei que eu tive numa conferência de pastores na semana passada, e esse salmo falou muito comigo, está batendo no meu coração até hoje. O salmista fala sobre a onipotência, a onisciência, a onipresença do Senhor. E aí ele termina esse salmo com esses 2 versículos para arrebatar o nosso coração. E ele fala: sonda-me, ó Deus. Ele está falando: entra dentro de mim, olha, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. Olha que oração que ele faz, meu irmão. Será que hoje nós podemos fazer essa oração? Senhor, sonda-me. Sonda-me, olha para dentro de mim, Senhor. O Senhor conhece o meu coração e prova-me, Senhor. E o Senhor conhece as minhas inquietações. O que tem te trazido ansiedade? Hein? O que tem te trazido inquietação no seu coração, na sua alma? Deixa eu te falar, esse Deus é o Deus que te conhece de todos os seus defeitos, você sabia? Eu engano a minha esposa, eu engano os meus pais, eu posso enganar os meus amigos, eu posso esconder algo das pessoas, mas de Deus eu não escondo. Deixa eu te falar, esse Deus é o Deus que conhece todos os seus problemas, mas mesmo assim Ele decidiu te amar, aleluia. Prova-me, volta um pouquinho lá. Conhece as minhas inquietações, é Ele que conhece as tuas ansiedades. Meu irmão, Davi estava ansioso, estava triste, Davi estava com o coração aflito, e ele vem e fala: Senhor, prova-me hoje. O Senhor é que conhece as minhas inquietações. Ele estava querendo dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu estou indo por um caminho que não é o Senhor está dizendo. Aí ele vai para o 24 para encerrar. Vê se no meu caminho há algo que te ofende. Algumas versões falam: vê se há algum caminho mau. Será que nós temos coragem de fazer essa oração nessa manhã? Vê se no meu caminho tem algo que te ofende, Jesus. Vê se no meu caminho tem algo que, Senhor, é mau. Aí ele termina dizendo: e me dirige pelo caminho eterno. Nosso ajuntamento aqui, meu irmão, só tem um propósito: de nós adorarmos o Senhor e falar para Ele: Jesus, nos dirige pelo caminho eterno. Às vezes o caminho eterno é o caminho de dor, às vezes o caminho eterno é um caminho de confronto, às vezes o caminho eterno, meu irmão, é um caminho que precisa de transformação. O salmista teve coragem de falar: Senhor, sonda-me e me conhece, prova-me, me prova hoje, Senhor,
vê aqui dentro, que só Ele consegue enxergar o nosso interior, somente o Senhor consegue enxergar aquilo que está no mais profundo, as minhas ansiedades, as minhas inquietações, as minhas dúvidas, as minhas angústias. Ele está falando, entregue hoje ao Senhor, não dá para se esconder do Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Você pode fechar os seus olhos nesse tempo e falar isso com Deus? Você pode pedir para Ele sondar o seu interior? Você pode pedir para Ele sondar o seu interior e falar: Jesus, muda a minha vida hoje, muda o meu interior hoje, Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai, mas me guia pelo caminho eterno, Pai. Nós queremos ser caminhados, Pai, conduzidos, Pai, por Ti, para um caminho da eternidade, Pai. Se nós temos caminhado por um caminho da perdição, muda hoje esse caminho, muda esse trajeto hoje, Pai. Se nós temos ido, Pai, pelo caminho do orgulho, Pai, pelo caminho, Pai, da solidão, se nós temos ido, Pai, pelo caminho da altivez, Pai, muda hoje esse caminho, guia-nos pelo caminho, Senhor eterno, Pai. Guia-nos pelo caminho eterno, ó Pai, guia-nos pelo caminho eterno, Jesus, e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno hoje, ó Pai. Amém, meus irmãos? É uma música que fala sobre isso, né? E guia-me pelo caminho eterno. Diga comigo: a religiosidade produz aparência, mas não transformação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Você sabe o que significa a palavra hipócrita? Vem, meus irmãos, do grego, da Grécia Antiga, que era utilizado para as pessoas que faziam parte de um grupo teatral. Essa palavra foi criada para dizer que hipócrita era uma máscara que eles usavam, para eles não serem eles mesmos, para eles se vestirem lá da fantasia, do personagem que eles queriam. Então eles colocavam, aquilo era uma hipocrisia. E Jesus vem e denuncia eles, fala: seus hipócritas, está dizendo, vocês estão só querendo demonstrar, vocês estão representando uma espiritualidade que não possuem. Meus irmãos, Jesus denuncia eles e fala: seus hipócritas, tirem essa máscara, não represente aquilo que vocês não possuem, vocês têm que ser na essência, no espírito, porque tem pessoa que canta, mas não adora ao Senhor, meus irmãos. Tem pessoas que frequentam a igreja, mas não são de Deus. Tem pessoas que até pregam a palavra, mas estão longe do Senhor. Então nós precisamos tirar as nossas máscaras e hoje voltar ao caminho da condução, caminho eterno. Amém, meus irmãos? A religião muda os comportamentos externos, mas o Espírito Santo tem o poder de mudar o nosso interior. Amém? A religiosidade troca a presença de Deus por regras. Falei sobre Tim Keller, pastor, teólogo, um homem de Deus. Ele tem um livro chamado O Deus Pródigo. E ele faz a comparação do filho pródigo. Na verdade ele fala dos dois filhos perdidos na casa do pai. O texto de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, ele diz lá, ele conta a história do filho que se rebela e sai da casa do pai e pede a sua herança. Nós sabemos esse texto. Ele gasta toda a sua herança com prostituição, meu irmão, com orgia, com bebedices. Ele gasta tudo. E ele se arrepende e volta para a casa do pai. E ele fala que esse filho é um filho perdido, é um filho liberal, que ele quer sair da presença do Senhor. Não vale a pena ficar na igreja. Eu quero sexo, rock, eu esqueço sempre essa palavra. Drogas. Sexo, droga e rock and roll. Eu quero tudo. Mas ele se arrepende, ele volta para a casa do pai. Ele é a pessoa que queria sair da presença do Senhor, porque ele falou: a igreja está me entediando, ficar na igreja está me entediando. Não, eu quero conhecer outros ares, meu irmão. Isso é liberalismo, porque a graça do Senhor me basta, porque o Senhor é perdoador. Então eu vou fazer tudo que não presta. Meu irmão, glória a Deus, esse filho, ele conseguiu voltar, mas muitos outros filhos não voltam e se perde. Mas Tim Keller fala do filho perdido dentro da casa do pai, o filho mais velho.
O filho mais velho representa o religioso, que ele cumpre a ordem do pai, ele cumpre tudo que o pai pede, ele tinha um coração, meu irmão, amargurado, porque quando o irmão volta, ele fica com raiva do pai. Como é que o Senhor aceita esse meu irmão devasso? Como é que o Senhor aceita ele para voltar? E o pai fala: filho, eu sempre estive com você. E ele fala uma frase para o pai: pai, eu fiz de tudo o que o Senhor pediu, eu cumpri todas as regras da nossa casa. Mas ele estava longe do pai. Só cumprir as regras do pai, meu irmão, não diz que você tem intimidade com o pai, amém? Somente cumprir as regras da igreja, cumprir o que você acha que está certo, não diz que você tem intimidade com o Senhor. O Senhor hoje quer despertar em nós, meus irmãos, um tempo e um povo que adora Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é o que nós precisamos adorar o Senhor. Em espírito e em verdade, meu irmão, é que nós precisamos adorar a Ele. O Senhor está à procura, meus irmãos, dos adoradores. Quais adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que se dedicam em adoração, em louvor ao Senhor. Tem aquele que quer sair e tem aquele que está dentro e está pecando. Cuidado com esses dois extremos, viu? Cuidado para você não achar defeito em todo mundo quando o defeito está em nós. Às vezes o nosso coração está desviado dentro da igreja. Eita, fala Deus, não é? Olha o religioso, né, de plantão, fala Deus. Às vezes nós estamos desviados dentro da igreja, meu irmão, e nós não estamos sendo conduzidos por um caminho eterno. Peça para Deus alinhar o seu coração hoje novamente. Senhor, sonda-me, prova-me e me conduza para um caminho eterno. Não estou preocupado, meu irmão, em fazer aqui um estilo de pregação que vai conquistar o seu coração. Estou preocupado que você seja conquistado pelo Espírito Santo de Deus. Meu compromisso é com o Senhor e eu preciso também me consertar diante de Deus. Falei a semana inteirinha para Ele: Jesus, conduz o meu caminho, meu coração no seu caminho, Senhor, conduz o meu coração, não deixa eu me desviar, Senhor. Porque às vezes a gente, meu irmão, vai se desviando no meio do percurso. A gente vai passando os anos, a gente vai se tornando frios, a gente vai se tornando tudo comum, normal. Não faça daquilo que não é para ser comum, porque o Espírito Santo se renova, meus irmãos. As misericórdias do Senhor são sobre a nossa vida toda manhã. Não torne comum, não faça disso comum. Fala: Senhor, hoje eu quero viver uma novidade de vida do Senhor, não só no meu exterior, mas eu quero, Senhor, que o meu espírito se alinhe hoje. Deixa eu falar para você hoje, que está aqui hoje já pensando que estava perdido. O Senhor tem um resgate para você hoje, sabia? O Senhor tem uma novidade para você hoje. Você que estava cansado, cabisbaixo, com o coração em caminhos que não era eterno, o Senhor te chama hoje de volta, meu irmão. Não venha só para a igreja para mostrar o exterior. Eu vou pular, eu vou fazer isso. Não, que o seu coração se renda ao Senhor que conhece o seu interior. Que o seu coração se renda verdadeiramente, meu irmão. Para com isso, para de querer mostrar o que você não é, para de exigir o que o Senhor não quer de você. Seja o teu coração voltado para o Senhor, seja o teu coração inclinado para o Espírito Santo de Deus hoje. Fala: Senhor, eu desejo mais do Senhor, custe o que custar. Eu não quero me aparecer, eu não quero ser melhor, eu não quero pôr uma roupa melhor, eu quero que o meu coração esteja quebrantado diante do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor não despreza o coração contrito, mas despreza o coração orgulhoso. Como que está o seu coração hoje, hein? É para você mesmo, viu? É para mim essa palavra. Como que está o seu coração hoje? Hein? Coração duro, orgulhoso. Olha que o Espírito Santo tem falado nas últimas semanas sobre isso. Sobre plantação, né? Não foi a semana passada, sobre como é que está o nosso coração. O Espírito Santo quer quebrantar esse teu coração duro. Mas dê lugar para Ele, dê lugar para o Senhor agir. Dê lugar para Ele agir, meu irmão.
Romanos capítulo 6 diz assim, no versículo 2, permaneceremos no pecado então, para que seja a graça mais abundante? Paulo fala de modo nenhum. Então eu posso fazer de tudo, porque não, presta atenção, não, o pecado não é o caminho. De modo nenhum você deve permanecer no pecado. Você deve se santificar cada vez mais. A graça não é a licença para você pecar, mas é o poder de Deus para que a gente possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? A pergunta para você hoje não é se você é religioso. A pergunta para você hoje, diga comigo: será que eu conheço Jesus? A pergunta é: você conhece a Jesus? Jesus não é isso que nós imaginamos muitas vezes. Deus não está preso nas liturgias nossas, nas regras nossas, não. Ele é um Espírito Santo que quer habitar dentro do seu interior, e quer fazer morada eterna, e quer transformar o seu interior. Viu? Ele é suficiente para você. Tudo que você precisa está no Senhor. Todo vazio que você tem no seu interior só pode ser, meu irmão, preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Tem um teólogo que fala que há um buraco muito grande no nosso interior, que ele só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós verdadeiramente entregamos nossa vida ao Senhor, confiamos no Senhor, dedicamos nossa vida no Senhor, meu irmão, aí você vai ser a pessoa mais abençoada deste mundo. Não queira parecer aquilo que você não é, não queira demonstrar o que você não é, mas peça para a obra dele ser feita no seu interior. Não se afaste do Senhor teu Deus, confie nele de todo o seu coração, busque a ele com toda a sua força, com toda a sua inteligência, meu irmão, com todo o seu entendimento, busque ao Senhor e adore a ele com todo o seu coração. Tem pessoas hoje precisando de um renovo do Senhor. Tem pessoas hoje precisando da graça do Senhor sobre a tua vida. E eu não estou falando só com as pessoas que são novas, meus irmãos, na fé. Estou falando com as pessoas que às vezes estão mais tempo na igreja. Hoje nós precisamos de um renovo do Senhor nas nossas vidas. Sabe aquela música? Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor, hoje, Jesus. Renova-me lá no meu interior, Pai. Tudo que tem dentro de mim precisa ser moldado, precisa ser curado, precisa ser transformado pelo Senhor. Viu? Hoje Deus está querendo trazer um renovo para essa igreja, amém, meus irmãos? Deus quer trazer novidade hoje, mas que comece no nosso interior hoje. Você crê que Deus pode tocar a tua vida, meu irmão? Será que você é capaz de não olhar para o outro e acusar o outro e saber que é com você essa palavra? A gente é fácil em apontar os erros dos outros, mas difícil entender que nós precisamos da graça do Senhor. O diabo, o nosso adversário, ele vai tentar todo tempo nos matar, roubar e destruir. E eu sempre falo para mim mesmo: Gustavo, tome cuidado para que você não caia. E várias vezes, meus irmãos, eu me pego, meus pés, como o salmista do Salmo 73, fala, os meus pés estão quase se escorregando, até que eu vim para a casa do Senhor, e eu entendi o propósito. Eu tenho que voltar e falar: Jesus, hoje, renova o meu interior hoje, meu Pai amado. Renova a minha vida hoje, Pai. Renova-nos hoje. Eu quero viver uma novidade com o Senhor. O Senhor não é estático, meu irmão. Porque eu me converti há 30 anos atrás, eu entendi sobre o Evangelho, sobre a salvação, está tudo bem. Não. Ele quer trazer hoje uma experiência nova para você hoje. Ele quer trazer hoje um tempo novo, uma experiência, um tempo de vida nova. Oh, meu irmão, é hoje, é novidade. Diga comigo: novidade, novidade, novidade que o Senhor quer. Feche os teus olhos. Renova-nos hoje, Jesus.
Renova-nos hoje, Pai, nessa manhã, Pai, nesse dia tão especial, Pai, nesse início de tarde, Pai, na Tua presença, Jesus. O Senhor marcou um encontro especial com todas essas pessoas que estão assistindo aqui hoje, Pai, presencialmente, mas também com as centenas de pessoas que estão assistindo na transmissão, meu Deus. Jesus, hoje é o dia da novidade, é o tempo da novidade, meu Pai. Que o Senhor, Pai, alcance os nossos corações hoje, meu Pai. Alcance os nossos corações hoje, Jesus. Senhor, vê se alguma coisa, Pai. Pai, vê se alguma coisa, prova-me, Pai, se tiver algum caminho mau, Pai, e me guia pelo caminho eterno hoje, Jesus, porque Tu és fiel, meu Deus. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro. Faça desse louvor uma oração para Deus hoje. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Você pode dizer mais uma vez: renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, Senhor. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Enquanto os instrumentos louve ao Senhor, esse violino lindo louve ao Senhor, quero que você faça uma oração de coração ao Senhor. Você com Deus, rasgue o seu coração na presença do Senhor hoje, meu amado. Fala com o Senhor Jesus agora. Fala para Ele aquilo que tem trazido inquietação ao seu coração, que tem te afastado da presença do Senhor. Fala para Ele agora, fala: Jesus, eu preciso, Pai, que o Senhor me conduza ao caminho eterno, Pai. Fala para Ele, abre o seu coração, meu irmão, abre o seu coração, fale com o Senhor. Aleluia, Jesus, Pai. Precisamos da Tua graça, da Tua presença, Pai, nessa manhã, meu Deus. Senhor, precisamos, Pai, da Tua graça, Pai, hoje, Jesus. Precisamos, ó Pai, do Teu poder, Espírito Santo, Senhor, porque só Tu és fiel, Pai. Só a vida em Ti, Senhor, só a vida no Senhor, Pai. Venha hoje, Pai, transforma, muda, Senhor, faz conforme Tu queres, ó Pai, porque Tu és tremendo, Jesus. Muda hoje, Pai.
Muda hoje, Pai, caminhos, Pai, de perdição, e coloque para caminhos eternos, Senhor. Que, Pai, esse dia, Pai, é um dia de alinhamento com o Senhor, Pai. É um dia de alinhamento na Tua presença. Oh, aleluia, Jesus. Tu és poderoso, ó Pai. Senhor, atenta aos nossos corações hoje, ó Pai. Atenta aos nossos corações hoje, Jesus. Atenta aos nossos corações, ó Espírito Santo, ó Pai. Venha, Senhor, vem, Pai. Muda, Pai. Começa pelo meu, Jesus, começa pelo meu, Senhor, mas que possamos caminhar no caminho eterno, na Tua presença. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão, você pode dizer glória a Deus, você pode adorar o Senhor no seu lugar, você pode exaltar ao nome do Senhor, você pode dizer obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo da verdade, obrigado, Senhor, Tu és fiel, Pai, e nós Te amamos, Pai. Aleluia, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Oh, aleluia. Deus quer alinhar corações, amém, meus irmãos. Que comece pelos nossos, que Ele nos guie pelo caminho eterno. Não deixa nós nos perdermos, nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar alinhado com Ele. Aplauda, exalte ao nome do Senhor, aleluia. Aplauda, exalte, adore, Tu sempre serás santo para sempre, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Que você saia aqui cheio da graça do Espírito Santo de Deus, alinhado com a vontade do Pai, amém? Que você peça e fale: Senhor, me conduza para um caminho eterno. Seja um abençoador essa semana, em nome de Jesus. Seja usado e usada pelas mãos do Senhor para profetizar bênção na vida de alguém. Seja um canal de bênção para convidar alguém para vir para a igreja. Não, meu irmão, não, mas 10 pessoas. Que a presença do Espírito Santo te acompanhe, em nome de Jesus. Que o seu domingo seja muito, muito abençoado. Você tenha um almoço lindo, meu irmão, uma tarde maravilhosa e uma semana muito especial, em nome de Jesus, amém? Você pode falar para 2, 3 pessoas, falar: meu irmão, que a sua semana seja muito especial, abençoada, sabe, seja uma semana muito, muito especial, em nome de Jesus. Isso, fala isso para 2, 3 pessoas, fala: olha, sua semana seja uma semana muito abençoada, isso. Vamos levantar as mãos, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe, vão todos na paz do Senhor. Jesus, muito obrigado, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as bênçãos, a comunhão do Espírito Santo seja hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Balance tua mão e declare: a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Dá um abraço, cumprimenta, meu irmão, vão na bênção. Oh, aleluia.